Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz, olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos começando a edição 492 do programa Espírita Semear, sempre com conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos então à programação de hoje, Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39, com o tema Vinculação e Desvinculação. E hoje tem estreia no Semear, mensagem de autocuidar, com Carol Almeida, tratando de oportunas reflexões em torno da jornada que estamos vivenciando na Terra. Fátima Araújo segue conosco com o quadro Momentos em Família, hoje falando sobre o Dia Nacional do Espiritismo. O Wallace e Neifa retornam ao Semear com o quadro Música e Mensagem, trazendo reflexões necessárias em torno da nossa atitude ante a mágoa. Talhos de Tasso, no Palavras do Bem, comenta sobre a reencarnação enquanto princípio básico da doutrina espírita, de acordo com a justiça divina. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Vinculação e desvinculação. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 10, versículo 39. Na primeira expressão, aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá, significa que a nossa vida, dentro daquele prisma evolucional, em que cada um edifica o que lhe apraz, pelo uso do livre-arbítrio, e o que lhe convém às ambições e aos desejos, perder essa vida somente será possível quando outra proposta superior de vida e que encontre ressonância no íntimo da criatura, a disponha a aceitar novos padrões com os quais se enamore e passe a adotá-los. Esse mecanismo vige por força de progresso em todas as instâncias da vida universal e se caracteriza por degraus quase infinitos, formando uma escala prismática que inspirou o codificador Allan Kardec a formalizar a escala espírita, como está em O Livro dos Espíritos, questão 100, em que se pode estudar inteligentemente os graus diversos em que se subdividem os seres da criação, consoante seus movimentos intelecto-morais, onde se situem. No capítulo 24 de Mateus, o Sermão Profético, encontraremos as mais fecundas figuras de linguagem utilizadas pelo Mestre a fim de explicar a perda da vida personalista da humanidade. Todos os seres passam por isso, pois é obra do progresso moral. Referindo-se a guerras, Mateus 24:6,
o Senhor deixa claro o quanto os choques, os dilemas, os conflitos são necessários às transformações de profundidade, como também estudamos na Lei de Destruição em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 6. Reportando-se às dores de parto, Mateus capítulo 24, versículo 8, os ódios e a morte, Mateus 24, 9, aos enganos, Mateus 24, 11, e a iniquidade, Mateus 24, 12, Jesus descreve a transição porque passa, por força da lei, todo aquele que atravessa o deserto, trecho de caminho áspero, sem vida, sobre a canícula e o sacrifício, e que se posiciona entre dois ciclos de experiências evolutivas, ou seja, entre o passado já saturado e o futuro ainda incerto. A imagem do homem velho, dando ensejo ao homem novo, nos dá a segura ideia do plano em estudo. E por fim, na expressão, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Ora, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 2. À medida que vencemos, por experiência prática e por dedução lógica, as ilusões acalentadas há tantos milênios acerca da matéria e do materialismo, adentramos a essência de tudo que existe na criação, e é por efeito desse desenvolvimento do senso moral que, voluntariamente, adotamos a moral cristã, expressão mais pura da lei do Senhor. O Livro dos Espíritos, questão 625, nota de Allan Kardec, revelando-a na vida nova e recamada de verdade que nos invade a alma. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito Honório Abreu. Editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Momentos em Família, com Fátima Araújo. Olá, amigos, como estão? Eu sou Fátima Araújo, estou aqui em nome do DAF, o Departamento da Família da Federação Espírita Paraibana, no quadro Momentos em Família. Hoje nós vamos falar do Dia Nacional do Espiritismo, que transcorreu no dia 18 de abril, quando também se comemora o lançamento de O Livro dos Espíritos, lançado pelo codificador Allan Kardec, em Paris, na manhã primaveril de 18 de abril de 1857, há exatamente 167 anos. Falarmos de uma obra dessa natureza, falarmos de uma doutrina abençoada, como a doutrina espírita, é uma forma de homenagearmos o que existe de mais elevado e superior neste mundo. A doutrina espírita, ela dá serenidade ao espírito e confiança no futuro. Conhecendo o espiritismo, o homem recebe com indiferença
e às vezes até com alegria os reveses e as decepções que o desesperariam noutras circunstâncias. É a serenidade que vem com o conhecimento, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Mesmo porque, meus amigos, a base desses estudos são os ensinos de Jesus. É uma doutrina que nos remete ao que esperamos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos colegas de trabalho, dos chefes de governo, dos guias espirituais. Enfim, a acolhida, a compaixão, a inclusão, ajuda também nas necessidades e nas dores, ajuda na sinceridade, no perdão, no encorajamento, paciência, orientação, conselho, instrução e por aí vai. É uma doutrina que combate o egoísmo e o orgulho, que são fontes de muitos vícios e negação das virtudes. Como doutrina cristã, verdadeiro cristianismo redivivo, a doutrina espírita entende que Jesus se empenhou em combater o egoísmo e o orgulho como os principais obstáculos ao progresso da humanidade, sem esquecer que esta doutrina ensina a caridade, recomendando que não devemos jamais ignorar os necessitados. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. Mas como entendermos também a existência dos espíritos e os fenômenos espirituais? São fenômenos que escapam às leis da ciência comum e se manifestam por toda parte, e revelam como causa e a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos? Sobre o Livro dos Espíritos, que completou 167 anos agora, no dia 18 deste mês, trata-se de uma obra que contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, claro, através de diversos médios que foram recebidos e codificados por Allan Kardec. Texto fundamental para conhecer e estudar a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos traz 1019 perguntas sobre diversos temas, feitos por Kardec com as respectivas respostas das entidades espirituais, permitindo que possamos conhecer e entender inúmeras ações que nos acompanham diariamente. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita publicada por Hippolyte Léon Denisard Rivaio sob o pseudônimo de Allan Kardec. É uma das 8 obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita, juntamente com os outros, o que é Espiritismo, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, que trata dos milagres e das predições, segundo o Espiritismo, e ainda as obras póstumas, de 1890. Sem esquecermos a Revista Espírita, que foi publicada de 1858 a 1869. Podemos dizer, então, que o Livro dos Espíritos é a obra fundadora do Espiritismo. Fala dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação espírita. Sua edição definitiva é composta de 4 partes. Livro primeiro, Causas Primeiras. Livro segundo, Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Livro terceiro, Leis Morais. E livro quarto, Esperanças e Consolações. A obra veio a público
como já falamos, né, em 18 de abril de 1857, foi lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas, e inicialmente só compreendia 501 itens, que depois foram ampliados. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre fenômenos como mesas girantes, psicografia e psicofonia, difundidos por toda a Europa e Estados Unidos em meados do século XIX, e que, segundo muitos pesquisadores da época, possuíam origem mediúnica. Foi o primeiro de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. As médiuns que serviram a esse trabalho foram inicialmente as jovens Caroline e Jules Baudin, respectivamente com 16 e 14 anos à época, as quais mais tarde se juntaram Céline Jaffé, com 18 anos à época, e Hermance Dufour, com 14 anos, cujo guia espiritual era São Luís. Após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns franceses, num total de mais de 10, segundo Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para a estruturação do texto. Pois bem, meus amigos, neste mês comemorativo da doutrina espírita, e particularmente desta obra fenomenal, O Livro dos Espíritos, vamos fazer uma pequena pausa e procurar revisitar essas páginas tão belas e elucidativas dos segredos da vida, a fim de que possamos, cada vez mais, agilizar nossos conhecimentos e, consequentemente, nossa escalada evolutiva. Vamos encerrando, então, por aqui, meus amigos, na intenção de nos encontrarmos novamente no próximo programa. Até mais! Paz e saúde para todos. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Disque 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Nada fica para sempre, nada ficará como está. Tudo pode acontecer, depende de você. A felicidade terá, se souber procurar. Você pode ser feliz, é o que ele sempre quis. Você pode brilhar como o sol, você pode encantar como o mar. Se você pode sorrir, se você pode cantar, então você já é feliz. O mundo gira, gira, gira. A voz do planeta chama, chama. Aquele que ama, ama, ama e tem esperança. Que o mundo de hoje mude e encontre o sentido do amor. Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. O mundo gira, gira, gira. A voz do planeta chama, chama. Aquele que ama, ama, ama e tem esperança. Que o mundo de hoje mude e encontre o sentido do amor.
Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. Você pode brilhar como o sol, você pode encantar como o mar. Se você pode sorrir, se você pode cantar, então você já é feliz, feliz. O mundo gira, 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 a voz do planeta chama, chama aquele que ama, ama, ama e tem esperança. Que o mundo de hoje mude e encontre o sentido do amor. Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. O mundo gira, 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 a voz do planeta chama, chama aquele que ama, ama, ama e tem esperança. Que o mundo de hoje mude e encontre o sentido do amor. Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. Esse é o segredo, a chave para acabar com a dor. No Mestre, sublime pouso de paz, redimir suave na prece que refaz, derramar de luz que me aquece na dor, sozinho de outrora ameno, por vir de aurora. Mudança em mim se reconhece no alento que redime e ampara, luz que afaga e reergue, na fronte que a esperança revele, o amor que conduz e consola a dor. Fazem consentir que a fé em mim revele-se sobre o Criador. Alento que redime e ampara, luz que afaga e reergue, na fronte que a esperança revele, o amor que conduz e consola a dor. Voo firme, passos que me fazem a fé em mim revele-se
celestes se ilumina. Abraça a luta que na terra te se inclina. Da sublime largueza do horizonte, a nossa dor é a nossa própria fonte de profunda verdade cristalina. Quebra a escura cadeia que te isola. Segue as lições do Cristo, esta grande escola de renascente amor puro e fecundo, a luminosa redenção do mundo. Quebra a escura cadeia que te isola. Segue as lições do Cristo, esta grande escola de renascente amor puro e fecundo, a luminosa redenção do mundo. Esta grande escola de renascente amor puro e fecundo, a luminosa redenção do mundo. Ouvimos no primeiro bloco as músicas O Mundo Gira, com o Grupo Luz, Sopro do Criador, com Júnior Vidal, e Alerta, com o Grupo Receita de Paz. Você está ouvindo o programa Espírita Semear. Semeando, acolhendo e informando à luz da doutrina espírita. Música e mensagem com Wallace e Neifa. A multidão te ouvia na Galileia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tenho pensado muito sobre como lidamos com as mágoas em nossas vidas. Foi a primeira vez que te vi. Eu também, e fico me lembrando de Jesus, quando diz que os mansos herdarão a terra. Quando estamos magoados, nos sentimos tristes, sobrecarregados e somos afetados em nosso bem-estar. Eu vou pisar o chão que Deus me deu. Exatamente. Eu tenho percebido que quando seguramos mágoas, elas nos prendem ao passado, nos impedindo de seguir em frente e sermos felizes. Felicidade, onde estarás? Todos te buscam, poucos logram te encontrar. Como
Como fariam os mansos diante dos humores danosos do mundo? Se nos deixamos ser abalados por conta das decepções ou traumas que algumas pessoas derramam sobre nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Significam pessoas resilientes, capazes de transformarem suas histórias em roteiros vivos de superação e, em vez de se lamentarem, constroem estradas com rastros iluminados de coragem e humildade. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Me lembro agora de outra passagem de Jesus. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Sentimos que Jesus quer dizer: se olharmos com a luz, não vemos trevas, porque as trevas, os gemidos, as sombras, pertencem à escuridão da noite. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Acho que uma chave importante é substituir a mágoa pela gratidão. Em vez de fixarmos no que nos magoou, concentrar nossa atenção, nossa energia, naquilo pelo qual somos gratos. Falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Penso que os mansos fariam uma análise profunda e com certeza optariam pela gratidão. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A mágoa não contribui para a paz das pessoas, pois as tornam infelizes. Pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. A mágoa é fruto de ofensas que guardamos e se transformam em ressentimentos, vindos do passado, ou mais distantes ou mais recentes. A paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. E a gratidão traz o benefício de aprendermos a superar melindres, que são filhos do orgulho e da vaidade, que estão falando alto em nossas atitudes. Teu olhar nunca esqueci. O obreiro das transformações íntimas, que precisa observar suas obras em vez de reclamar. Homem da Galileia. As experiências difíceis aí estão para que sejamos resilientes e, quando agradecemos, a gratidão nos oferece outras possibilidades para o nosso crescimento. Canto
Jesus tem toda a razão, pois os mansos não são covardes, e sim muito fortes. Por isso, herdarão a terra. Eu vou pisar o chão que Deus me deu. Olhar para si mesmo nos mostra o quanto ainda temos que melhorarmos intimamente. Uma canção que diz assim. E assim, estar tratando com amor e gratidão a nós e ao mundo em nossa volta. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Semeando a verdade, conquistaremos a paz de consciência. Palavras do Bem, com Thales de Tarsos. Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Palavras do Bem. Onde quer que você esteja, seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Pegue seu café, se acomode para essa conversa fraterna. Hoje nós iremos falar sobre a reencarnação. Certamente você já deve ter escutado essa palavra. Vamos saber um pouco mais sobre ela hoje? Venha conosco! Geralmente, quando eu digo que sou espírita, algumas pessoas que não conhecem a doutrina, mas têm alguma simpatia, dizem: eu gosto muito da doutrina espírita, só não concordo com aquele negócio de vocês de reencarnação. Como se a reencarnação fosse algo criado pela doutrina espírita. Na verdade, a reencarnação é algo muito antigo, já falado em civilizações do passado e também em outras religiões que falam da reencarnação. O Espiritismo não criou a reencarnação e muito menos crê na reencarnação. Nós paramos para pensar e analisar as situações. A reencarnação nada mais é do que uma justiça divina, assim como Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Se Deus é justo, Deus é bondade e Deus é misericordioso, como nós podemos explicar as situações em que algumas pessoas nascem em famílias de grandes poderes aquisitivos, que vivem aos nossos olhos materiais felizes e bem, enquanto outras não têm nem o pão de cada dia para comer? Como explicar as situações em que pessoas nascem com deficiências físicas, enquanto outras pessoas têm seu corpo saudável? Como explicar que algumas pessoas vivem até os 100 ou mais anos e outras morrem ainda na idade infantil? Diante dessas situações, a doutrina espírita nos traz a reencarnação como uma oportunidade que nós temos em cada existência de evoluir um pouco mais. Tudo o que acontece conosco é por algum motivo, por alguma razão. E a volta a cada momento serve para que a gente possa quitar os nossos débitos e adiantar um pouco mais moralmente. É necessário que a gente entenda que a morte não existe, ela é apenas uma transformação. O que morre é só a nossa matéria, mas o espírito permanece vivo. Em alguns momentos, outros mais rápidos e outros mais lentos, retornamos para evoluir aqui. A reencarnação nos dá essa ideia de justiça e é a nossa oportunidade de crescimento moral e espiritual. Já fomos outrora delinquentes, estupradores, assassinos. Já tivemos momentos em que viemos encarnados como negros, como brancos, como mulheres, como homens. Cada oportunidade da reencarnação, nós viemos no que precisaríamos para melhorar. Hoje, na situação que você se encontra, certamente é o melhor para a sua existência. Como não entender a reencarnação como um Deus de justiça e de bondade e de amor? É dessa maneira que a doutrina espírita nos explica a necessidade da reencarnação. E para encerrar o nosso programa hoje, nós deixamos uma reflexão de uma frase de Allan Kardec, quando ele diz: nascer, morrer, renascer e ainda assim progredir. Essa é a lei.
Um grande abraço para vocês, muita paz e até o nosso próximo encontro. Áudios? A gente tem. Acesse soundcloud.com/FEPB. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Desvendar as trilhas da vida, descobrir para onde ir entre verdades, mentiras, perceber que o tempo vai passar. Não dá mais pra ficar parado. É hora de recomeçar. Um novo será traçado. Não cabe mais esperar. Apoiar os passos que na estrada vacilam, mas tentam avançar. Ofertar abraços com as flores que vêm do céu e perfumam corações. Descobrir onde renascer, persistir, ofertar abraços de amor. A paz em você, alegrando seu viver. A paz em você, alegrando seu viver. Descobrir onde renascer, persistir, ofertar abraços de amor. A paz em você, alegrando seu viver. A paz em você, alegrando seu viver. Ouvimos nesse bloco as músicas De Volta Pra Mim, com Marielza Tiscati, As Bem-aventuranças, com Tim Vanessa, e Trilhas da Vida, com o grupo Elos do Sol. Se a colheita de hoje não está boa, lembre que você tem sempre novas oportunidades para semear.
Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é um pequeno livro, mas bem especial, livro de respostas, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Este livro traz uma reflexão sobre os nossos problemas de relacionamento uns com os outros, que tantos conflitos e querelas geramos, da vida familiar ao campo profissional, da convivência em sociedade às esferas das nações. Oferta-nos Emmanuel soluções simples para questões complexas. Neste livro de respostas, ciente de que o bem no mundo depende da paz em nós. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Itapororoca, Paraíba, nós temos o GESE, Grupo Espírita Servidores do Evangelho, na rua José Rodrigues de Carvalho, sem número, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 19h30. E na cidade de Campina Grande, Paraíba, a Associação Espírita Amor e Sabedoria, na rua José de Brito Lira, número 145, bairro do Catolé. As palestras públicas sempre às quartas e sábados, 20h. Que bom estar com vocês, meus irmãos, juntos concluindo mais um programa Semear, feito especialmente para vocês. Chegamos àquele momento da reflexão semanal. Hoje achei interessante trazermos um fato curioso acontecido com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Conta-se que uma vez, na cidade de Pedro Leopoldo, ele ensinava catecismo às crianças, mas um dia o proibiram. Chico ensinava catecismo para 40 crianças e foi proibido porque se tornara espírita. Não tinha o que fazer, ficou em casa, mas as crianças queriam o tio Chico. Então, as famílias levaram as crianças até a sua casa. Ele ficou com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche. Já eram 2 horas e na casa do Chico só tinha água e uns pedacinhos de pão. Gente, eram 40 crianças. Como Chico iria alimentá-las? Então, conta-se que ele teve uma ideia. Fez uma prece e pediu a Deus que o ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que ele iria fazer? Estavam embaixo de uma árvore e então um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore. O vento uivava entre os galhos dela. Uma vizinha saiu e perguntou: Chico, o que é isso? Que barulho é esse? O vento, simplesmente ele disse. E a vizinha olhou e perguntou: e essas crianças aí? Catecismo. Você não deu nada para elas comerem, Chico? Infelizmente não tenho. Oh, Chico, eu tenho aqui bolo e pão. E a outra vizinha do lado também apareceu e perguntou: o que foi isso, Chico? Que vento foi esse? O vento.
E essas crianças aí, o catecismo. E assim, 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento, o lanche daquelas crianças por causa do vento. Meus irmãos, oremos e peçamos, e em seguida prestemos atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-nos na essência e trazendo-nos as informações ou avisos solicitados. Ah, o vento! Sejamos bonito por dentro. Por fora somos apenas conteúdo que um dia envelhecerá. Tenhamos a alma de um anjo, pois mesmo tendo um corpo de um Apolo, seremos admirados por nossa simplicidade, porque a beleza não define caráter. Sintamos o amor do Mestre, deixemos que sua paz nos envolva e acalme nossas aflições. Tudo passa, mas enquanto durar a tempestade, caminhemos de mãos dadas com Jesus. Ele nos dará força e serenidade para tudo enfrentar. Coragem, com Jesus tudo podemos vencer. Busquemos pelo amparo do Mestre e ganharemos novo ânimo para começar esse dia. Sintamos a presença do Mestre. Sua luz guiará nossos passos. Confiemos e não desistamos diante dos desafios. Procuremos encontrar na oração o equilíbrio que tanto buscamos. Reacendamos nossa fé e com a fé continuaremos perseverando a cada novo dia. Jesus está conosco e um dia abençoado sempre surge à nossa frente. Nada temamos, ainda há esperança, ainda há Jesus. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase do Cristo que trazemos hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tivermos fé como nos ensinou Jesus, teremos condições de ultrapassar as nossas imperfeições e caminharmos rumo à evolução. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.